A Icanet, ela começou com 3 pessoas. O Carlos, que é meu esposo, o Helios, que era o ex-marido da minha irmã, Marília, e o Ítalo. Houveram muitos mal-estar sobre gestão, sobre a direção do negócio, e eu assumi a direção da Icanet. Aí ficou o meu ex-cunhado e eu na parte do meu esposo. Então começaram as maiores dificuldades para mim aí, porque primeiro eu era mulher, a frase que eu mais escutava: eu sou 99% da empresa, você é 1%. Eu sei tudo, você não sabe nada. 5 anos que meu esposo saiu, a gente chegou no ápice do desencontro na sociedade, a gente não conseguia mais conversar. Ele queria dividir a empresa, eu disse: não, nós não iremos dividir a empresa, ou você compra ou eu compro. Mas aí nessa época tinha uma grande operadora entrando na cidade, então ele já estava assustado com esse movimento que o mercado estava apresentando. Compramos a parte dele, né? Minha irmã se separou. E nessa separação, ela assumiu a parte dela na empresa, e aí ficamos eu e ela como sócias e diretoras da Icanet, né? 100% feminino. Aí foi a virada desse momento que era um provedor masculino e se tornou 100% provedor feminino. Muitas noites sem dormir, muitas lágrimas escorregaram, porque muitas horas a gente achou que não ia resistir. E aí é aí que o empreendedorismo nasce, né? Que você diz assim, a resiliência, a sabedoria de levantar a cabeça nos momentos mais difíceis. Meus pais tiveram 4 filhos. Meu pai, ele com 16 anos, ficou paralítico. E eu me lembro de sempre, né, carregar o pai no colo, com 7 anos, né, uma criança. Eu e Marília, a gente carregava ele no colo. Isso, eu acho que foi um treino para a gente ser fortes. O fato de eu ser um pai cadeirante, acho que isso startou neles um sentimento de superação permanente. Persistir, perseverar, compõe essa resiliência que é tão forte dentro da nossa história. De mesmo com as coisas dando problema, queimando, tendo que substituir, a gente continuar insistindo. Tivemos a Covid, houve esse êxodo da zona urbana para a zona rural. Os clientes passaram a ser mais exigentes, então a gente teve que investir mais em tecnologia, em um tempo muito curto. Então a gente se descapitalizou para dar ao cliente uma expectativa e uma qualidade na conexão. Nós passamos por um período de pandemia, a qual a Icanet ampliou ainda mais os nossos resultados. Em um instalar de dedos, a gente teve que montar 22 salas remotas. Não teve queda de internet e a Icanet me ajudou bastante aqui. O Colégio Nossa Senhora de Fátima é uma escola com 900 alunos hoje, dirigido por 2 mulheres e muita disposição para fazer isso. A escola veio a crescer muito depois da Icanet. Passado esse momento, o Covid começou a amenizar, vamos começar a receber aquilo que foi investido. Que aí os clientes continuam pagando, vão pagar tickets maiores, porque eles demandaram bandas maiores, e a gente vai começar a repor o caixa. E aí, nesse momento, nós fomos surpreendidos com uma nova taxa que seria cobrada no mês seguinte. Quando a Enel mandou o e-mail dizendo que a partir dali a gente ia pagar, além do aluguel do poste, 6 vezes o valor do aluguel aonde tivesse no CTO, foi tipo, caramba, e agora? Como é que eu cresci minha infraestrutura dentro de uma estrutura que não é minha e eu faço o que agora porque eu estou na mão deles? Foi um local extremamente fragilizado que todos os provedores colocaram. Então eu iria fechar minhas portas, eu não tinha o que fazer. Fizemos várias viagens à Fortaleza para poder trabalhar essa demanda, realmente pensando no bem do todo. Hoje nós viemos aqui, passamos a noite viajando para chegar aqui e dizer para vocês: queremos 0 cobrança de CTO e queremos pagar o preço justo do poste. Se o preço referência é R$ 13,19, é por ele que nós estamos aqui brigando. Obrigada a todos.
E aí a gente precisava mostrar o tanto de empresas que estavam envolvidas, que poderiam vir à falência, né? Quantos empregos seriam perdidos, quanto da economia do estado do Ceará seria abalada. E isso precisava ser mostrado com o número de pessoas. Então a gente tinha que arregimentar todo o setor. E aí, aqui no Cariri, nós encabeçamos isso. Abrir uma CPI para investigar quanto a Enel estava faturando em relação aos provedores e o que justificava a prestação de contas e tudo mais. E aí o problema acabou tomando outro rumo e a gente ficou com a cobrança paralisada, até hoje está paralisada. E se eles tivessem conseguido fazer aqui, no estado do Ceará, com certeza eles tinham feito em São Paulo e tinham feito onde eles estavam no comando. Na hora que a gente não calou e não deixou isso se sustentar no Ceará, a gente ajudou que não fosse para canto nenhum. Nessa muvuca toda de Enel, a gente ainda conseguiu ver essa oportunidade e aproveitamos isso para apresentar o PTT. Aí o PTT o que é? Um sistema que permite que os provedores de internet da região troquem tráfego entre si. E aí a gente tendo o PTT instalado aqui, os provedores se conectam nesse maquinário que fica instalado aqui na universidade, tem um encurtamento aí das distâncias, né? Na universidade a gente vai criar um campo de pesquisa, né? Assim, você imagina que você vai ter aí um bocado de equipamento novo aqui, um bocado de provedores conectando aqui e os estudantes, várias coisas que eles estudam às vezes na teoria, eles vão conseguir ver funcionando ali na frente deles, né? Ganha a universidade, ganha os estudantes, ganha os professores, ganha os provedores e acho que vai fazer o mercado daqui crescer também, talvez estimule ao surgimento de novas empresas, né? Mais uma vez, nós temos o orgulho de dizer que nós estávamos lá brigando, encabeçando e fazendo parte dessa história. Acho que são mulheres muito fortes, muito inteligentes, muito colaborativas e são referências. Essa perseverança é impressionante. O nosso DNA, ele não é só um negócio. Ele tem uma paixão, ele tem um orgulho de pertencer. E eu já fiz muito, eu já ralei muito, eu já batalhei muito, eu já chorei muito, mas eu olho para trás e digo, poxa, tu é foda.